Então, isso aqui, né, o ciclo da água que eu estou mostrando aqui para vocês, é uma coisa que vocês já viram, né, certamente vocês já viram em outros períodos da formação de vocês. Mas eu quero trazer alguns aspectos que talvez seja novo, né? E um dos aspectos é o que? Como eu mostrei anteriormente, 2/3 do planeta, tá, é ocupado por água. A superfície desse planeta é ocupada por água. Então vem aquela coisa, né? Professor, se 2/3 da superfície da Terra é ocupada por água, como que eu vejo lá na televisão, ou muita gente falando, do problema da água? Economize água porque a água vai acabar. Né? Não estrague a água. Né? Use com moderação ou use conscientemente. Então, gente, essa ideia, né, às vezes ela pode nos induzir a um erro de que a água vai acabar. E não é essa a questão, tá? Pelo menos nos próximos, a não ser que aconteça uma catástrofe, né? Mas pelo menos nos próximos milhões de anos aí, ou milhares de anos, a água no planeta ela não vai acabar. E tem muitos anos, né? Tem milhares de anos, milhões de anos, que a quantidade de água que tem no planeta ela é constante. O que significa isso? Ela nem aumenta e nem diminui. Tá? Então, o nosso problema, o problema da nossa sociedade, da humanidade, não é a água acabar, certo? Porque a água, se a gente pensar no planeta como um todo, ela não vai acabar. O problema é o quê? Ela acabar em alguns lugares. E aí eu falo de Brasília, por exemplo. Tá? Brasília não tem oceano próximo. Né? O oceano está o mais próximo de Brasília, né? Se a gente for pegar uma linha reta, deve estar aí a uns 1.300 quilômetros de Brasília. Tá? Então o ciclo da água, como é apresentado aqui, não é esse ciclo da água que acontece, por exemplo, em Brasília. Por quê? Não temos mar. E essa água que é evaporada, essa nuvem aqui não chega, né, 1.300 quilômetros depois para ocorrer a precipitação lá. Ela se precipita antes. Tá? Então, um dos problemas da questão da água é o que? É a má distribuição dessa água na superfície da Terra. Certo? A água não vai acabar, mas, por exemplo, dependendo do impacto ambiental, né, quantidade de floresta que a gente tire, certo? De cobertura florestal que a gente tire, e a impermeabilização do solo, certo? Pode levar o quê? A, por exemplo, Brasília ter problema de água, apesar da água no planeta não variar, certo? Por quê? Pode chover menos nessa área, certo? Apesar de estar chovendo mais em outras áreas, ou estar chovendo mais, por exemplo, em cima dos oceanos, tá? Então o problema da água não é uma questão de acabar a água, certo? No ponto de vista do planeta como um todo, mas a má distribuição, por exemplo, dessas chuvas em alguns locais. Para a gente em Brasília é um problema. A água aqui, de fato, né, a gente pode ter uma diminuição dessa quantidade de água. E aí, da onde que vem, por exemplo, a água de Brasília? Ou a chuva, né, de Brasília? Essa parte central do Brasil, as chuvas, né, predominantemente vêm da onde? Da Amazônia, tá? Especialmente da floresta amazônica. Então, assim, toda aquela umidade criada por aquelas árvores, certo? E trazida pelos ventos, faz com que haja precipitação em épocas do ano, bem definidas no centro do Brasil. Tá? Então, para a gente é extremamente importante existir a floresta amazônica. Tá? Por isso que a gente vê aquelas pesquisadores, né, cientistas e livros comentando a questão da floresta amazônica não só ser importante lá para o norte do país. Ele é importante principalmente para o centro do país. Então, com pouca água no centro do país, né, a gente já vive secas prolongadas que são naturais, isso pode levar a um processo em que haja diminuição muito grande da disponibilidade de água, tá, na nossa região. A gente viveu isso há 3 anos atrás,
né, onde tivemos que fazer um racionamento de água. Tá? E muita gente não entendia, mas como que a gente tem, né, todo ano chove, um ano que chove menos, a gente tem esse problema. E aí esse problema é ocasionado pelo que, gente? Pela quantidade de água que a gente consome. Tá? Quando eu falo a gente, eu não falo eu, você, né? Eu falo a gente, a sociedade como um todo. A indústria, a agricultura, certo? Então, assim, essa quantidade de água, se não chover, né, uma quantidade considerável no centro do Brasil, leva a esses problemas. Outro problema em relação à água e ao ciclo da água é quando a gente não tem essa imagem bonitinha como está aqui. Tá? Como que seria isso, professor? Ao invés da gente ter essa matazinha aqui, a gente tem o que? Uma cidade. Certo? Vários prédios grandes aqui, casas. Certo? Qual é o problema disso, professor? Quando a gente não tem essa vegetação aqui, há um problema o quê? Não há uma infiltração dessa água. Então o que, que acontece? Essa chuva que cai, né, proveniente, por exemplo, de um oceano, mas poderia ser uma floresta, poderia ser um grande lago, tá? Essa chuva que vem para cá, o que, que acontece? Quando não se tem uma cidade, a chuva cai, com a mata que tem aqui, a vegetação aqui, essa água faz o quê? Ela infiltra, né? Ela infiltra. Infiltrando, ela fica dentro do solo, certo? Vira uma água subterrânea. Essa água subterrânea ela pode ser usada, né, por uma cidade, um sítio, uma casa, mas ela normalmente ela é o quê? Ela é reservada, certo? Ela é o quê? Guardada. E nesses bolsões que existem subterrâneo, nessa parte subterrânea, essa quantidade de água ela abastece rios também. Né? A maioria dos rios elas são abastecidos pelo quê? Pelas nascentes. É por isso que temos rios que pode ficar aí naquela região 6 meses sem chover e ainda tem água. Por quê? Grande parte da água que abastece esses rios podem vir o quê? Dessa água subterrânea, de nascentes. Certo? Agora, se a gente tem um cenário onde a gente tem cidades, isso aqui vira tudo asfalto, né? E vira tudo cimento, ou seja, a água não consegue penetrar, o que, que vai acontecer? Essa chuva que cai aqui, a água da chuva vai rapidamente para o oceano, ou vai rapidamente para os rios. E o que, que leva a isso? Além da gente não ter essa água aqui embaixo, que pode secar alguns rios próximos a essa cidade, isso leva ao quê? Aquilo que a gente vê quase todo ano no Brasil, em algumas cidades, enchentes. Né? Grande quantidade de água desce ao mesmo tempo, aumentando a vazão desse rio, transbordando. Além disso, não abastece os rios, e além disso também pode provocar o quê? Grande parte daquela água que era usada para abastecer a cidade, ela não é infiltrada, ela não é reservada, ela vai direto para o rio e para o oceano. Então isso causa o quê? Uma má distribuição de água nessas cidades. Tá? Então os efeitos das cidades é um efeito muito grande em relação ao ciclo da água, ao que acontece com o ciclo da água. Outro ponto de influência da cidade é o quê? Na cidade, né, como conhecemos, nós moramos na cidade, as cidades elas produzem, elas consomem ou utilizam diversos tipos de materiais diferentes. E aí o que, que tem nesse ciclo da água? Quando isso chove, essa água lava essa cidade. Então tudo que está no chão, toda a porcaria que está no chão ali, né? Resíduos, materiais, plástico, isso é levado para onde? Para os rios e acaba nos oceanos. Tá? E aí leva o quê? Uma falta de disponibilidade de água potável, água de qualidade. Tá? Então temos dois problemas, certo? Ambientais e sociais relacionados ao ciclo da água por conta desse nosso modo de vida nas cidades. O primeiro é o quê? É a falta de disponibilidade da água. E o segundo problema é o quê? É a falta de água boa para consumo.
E quando a gente não tem água boa para consumo, o que, que acontece? A gente tem que pagar uma empresa para limpar essa água. E quanto mais suja estiver essa água, quanto menos potável, quanto menor for a qualidade dessa água, mais nós, né, cidadãos, teremos que pagar para essa água ficar de qualidade para a gente consumir. Então é um impacto muito grande, tá? Que às vezes a gente estuda esse ciclo da água e acha que é um ciclo, tá? Que não sofre influência de nada. Basta o quê? Ter um oceano, um lago próximo que vai haver evaporação e depois vai chover, né? Mas isso aqui só acontece o quê? Em modelos que não existe o homem, por exemplo, ou a mulher, né? Ou uma cidade nesse sistema, né? Nessa ilustração. E aí as coisas acontecem bonitinho, tá? Que não é o caso que acontece, né? E que acontece no mundo real, né? Nesse mundo real existem pessoas, existem cidades, existem vários tipos de substâncias e de materiais que utilizamos, consumimos no nosso dia a dia. E vocês lembrarem na aula passada, a gente falou dos lixões, né? Um dos pontos é quando você tem lixões, por exemplo, né? Que são áreas onde a gente disponibiliza para o quê? Para toda porcaria que vem da cidade para lá. Eu estou falando, chamando de porcaria, tudo aquilo que a gente acha que não tem valor. Vai para onde? Vai para cá. E aí quando chove, essa área, se for um lixão, toda essa água suja, certo? Contaminada por essas áreas, vai o quê? Vai lá para a parte subterrânea, infiltra. E aí essa infiltração pode chegar o quê? Numa água subterrânea dessa, que pode ser utilizada pelos cidadãos aqui, ou que pode abastecer rios. E aí a tragédia é uma tragédia muito maior, né? Porque a cidade vai consumir água contaminada sem saber de onde está vindo essa contaminação. Por isso que no Brasil, desde 2011, né, por lei, é proibido se ter lixão. Apesar disso, ainda temos uma quantidade muito grande de lixões no nosso país.